Então, vamos lá. Bom, é, então, dentro da estrutura da linguagem de programação que nós vamos trabalhar, nós vamos levar em consideração que os identificadores vão ser declarados aqui, tá? Declarei a palavra var, tá? Então, vamos dizer, nós tínhamos lá lado, área, perímetro, né? Aqui nós temos que definir argumento de entrada. Quem que é argumento de entrada? Ó, vou colocar quadrado. Deixa eu ver se consigo dar zoom aqui. Vou pegar o bloco de imagens. Program, quadrado, ok? Eu vou ter argumento de entrada, argumento de saída. Isso faz parte da técnica de programação, certo? Então, se o nosso programa é o quadrado, meu argumento de entrada é quem? O lado. Meu argumento de saída, área e perímetro. Beleza? Os meus identificadores eu vou declarar na cláusula var, certo? Então, lado, área, perímetro. Ó, meu corretor ortográfico colocou acento na área e no perímetro, certo? Isso é aceito? Não. Então, nós vemos que as variáveis, elas do tipo numérico, ela é dividida em inteiro e real, certo? Então, aqui eu coloco como real, né? Vem aqui, vou tirar o acento, porque o acento é um símbolo, um caractere especial, perdão, certo? Então, não vai poder ser usado, né? Aí eu venho aqui e coloco ponto e vírgula. Vou ter a palavra begin, end, o ponto final, certo? Aqui, lembrando, nós temos um termo chamado indentação. Esses três espaços que eu dei ali, né? Então, eu posso escrever um right ln, entre aspas, simples, não é crase, tá? Entre com o lado. Vem aqui e coloco ponto e vírgula, né? Vou dar um read ln e vou ler o lado, que é quem? Meu argumento de entrada, certo? Aí eu tenho o quê? Eu vou ter que calcular, e aqui no final eu vou dar um write ln, onde eu coloco área igual, espaço, vírgula, área. Ó, meu corretor ortográfico colocou de novo. Vou escrever perímetro igual, vou dar um espaço, vírgula, perímetro, né? Na aula passada ainda coloquei 2.8, 2.2, que vai fazer com que a gente crie a máscara para ele poder ficar bonitinho com duas casas decimais, certo? E aqui no final, coloco um ponto e vírgula, né? E aqui no meio eu vou fazer a lógica, certo? Eu li o lado, depois que eu li o lado, então eu vou calcular a área, recebe, lado, vezes lado. Perímetro, recebe, lado, vezes 4. Certo? Foi isso que a gente fez, não foi? Então, lembrando que a gente viu no quadro ali, eu tenho lá que o identificador vai ocupar um espaço na memória. Ele tem um nome.
O endereço de memória não vou visualizar, mas ele está vinculado com o nome, né? Ele vai carregar um valor, né? Então, o valor vai estar dentro do identificador, certo? E os identificadores, eu poderia ter declarado, eu declarei ali como real, poderia declarar um i como sendo do tipo integer. Poderia declarar um c do tipo char, certo? Que são os outros tipos de identificadores que a gente viu agora, certo? Deu para entender o que que é identificador? A gente viu os tipos ali, né? Aí todas essas regras que eu coloquei ali, né? Vamos dizer assim, vamos validar essas regras, né? Então, se eu pegar esse cara aqui, vier aqui no meu online GDB, né? Vamos dizer assim, ó, eu vou colocar o número 3 aqui no começo. Eu posso começar com o número 3? Não. Mas aí o que acontece, ó? Vou dar run aqui. O que que ele faz aqui? Ó, qual linha que ele está apontando? Linha 12. Linha 12 está aqui, ó. Certo? Ele está dizendo que tem um identificador esperado mais uma constante ordinal, que é o número 3. Certo? Então, vem aqui, eu tenho que, se eu tiro e mando compilar. Ó, tem um caractere especial. Onde que está o caractere especial? Linha 20. Na linha 20, ó, o que que é o caractere especial? É o símbolo, um caractere ilegal, certo? Por que que acontece isso? Porque as linguagens de programação são escritas em língua inglesa. No inglês não tem acentuação, certo? Então não pode usar caracteres especiais, tá? Corrigir, compilo. Então, ele foi lá, está pedindo o lado, certo? Coloca um número qualquer, ele vai calcular para mim, ok? Bom, o que que acontece? Quais são as outras regras que tem lá? Não posso começar por número. É a primeira regra lá, não é isso? Aí tem o quê? Pode ter números, né? Então eu posso definir lá, vou colocar aqui, x1, x2 do tipo inteiro. Ó, eu vou compilar. Ó, compilou, certo? Então eu posso usar letras e números, né? Qualquer outra regra que tem lá? Qual que é a próxima? Não pode ter palavra reservada. O que que era a palavra reservada que eu falei? Por exemplo, program é uma palavra reservada, o var é uma palavra reservada, begin é uma palavra reservada. Mas vamos dizer lá, eu vou colocar aqui como end. Ó, ele ficou cor diferente, certo? As outras ficaram brancas, ela ficou em laranja, assim como está aqui embaixo. Eu vou mandar compilar. Então, ela diz que, ó, identificador esperado, mas end encontrado. Isso significa que o end é a palavra que ele não aceita. Tá claro? Eu vou pedir para que vocês testem os outros identificadores ali. Razoável? Porque nós temos uma questão dentro da computação, né? Que é o que mesmo, Gustavo? Não pegou, é? Tá. Não só aqui, mas vamos dizer assim, em todas as disciplinas, em todo o curso, a gente tem que considerar que é assim. Você não pode acreditar só no que eu estou falando. Vocês têm que testar, certo? E se estiver errado, será que é válido? As linguagens de programação que nós vamos ver aqui, daqui a um tempo, não vão existir mais, ou não vão ser usadas. Vão aparecer novas linguagens de programação. E daí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão vir lá depois de formado, vir aqui na sala e pedir, professor, como é que faz nessa linguagem nova? E se o professor não estiver mais aqui? Vai responder. Então, vocês têm que testar. Testar é isso que eu fiz aqui. Seguir as regras, que está escrito ali, certo? E verificar se funciona ou não funciona, né? Por exemplo, vou colocar área aqui e vou colocar o sinal de menos aqui, ó. Será que vai dar certo?
Sinal de menos é um símbolo, certo? Então, se eu vier aqui, ó, vai lá. A linha 12 está dizendo que não pode, né? Encontrou, né? E se eu tiro, ele vai dar certo, ok? Então, vocês têm que testar tudo que for passado, para garantir que não tem problema, beleza? Isso em qualquer assunto, né? Testem. Podem acreditar no professor? Podem, mas podem testar para verificar se está certo? É importante, tá? Então, os identificadores que a gente tem são esses camaradas aqui, tá? Né? Esse é o nome do identificador, esse é o tipo. Nós estamos declarando o tipo, né? Integer, real, char. Todos eles aceitam. O outro que eu falei que não tem aqui, que tem no Pascal, mas não tem depois em C, é o Boolean, certo? O Boolean, aqui na linguagem Pascal, eu digo para ele que achei, recebe, true. Ó, vou compilar. Ó, ele passa, certo? Compilou, né? Então, é uma palavra válida, é um comando válido, certo? Mas nós vamos trabalhar depois com C, e em C não tem um tipo Boolean. Tranquilo? Até aqui, beleza. Então, nós já vimos na aula de hoje a questão de que nós vamos trabalhar uma linguagem de programação. Essa linguagem tem regras, sintaxe, semântica, e tem que ter uma sequência lógica, certo? Que são os tipos importantes. Esse programa leva em consideração que ele vai ter identificadores. Identificadores pode ser argumento de entrada, pode ser argumento de saída, ou pode ser... O que é outro, que não é argumento de entrada, não é argumento de saída? Variável auxiliar. Isso aí, certo? Então, eu posso ter uma variável auxiliar. Ele não é argumento de entrada, não é argumento de saída, né? Então, vamos pegar assim, beleza. Aí nós temos o quê? Nós temos aqui, ainda além dessa questão de eu ter argumentos de entrada, argumentos de saída, identificadores, que vai estar na cláusula var, Pascal, tá? Nós temos a situação de ter operações, operadores e expressões, né? Vamos pegar aqui já para entender. Então, vamos dizer assim, na matemática, a gente diz, na matemática, eu vou ter lá, por exemplo, adição. Adição, eu vou dizer lá que A é igual a B mais C. Essa é uma operação de adição, né? Eu vou ter a subtração. A recebe B menos C. Vou ter A recebe vezes C. Multiplicação, não é isso? E eu vou ter a divisão. A recebe B dividido por C. Isso tudo é matemático, né? Na verdade, na matemática aqui é um ponto, né? Certo? E aqui ele fica um embaixo do outro, na verdade, né? É como se ficasse assim, né? Vamos dizer. Aqui eu tenho o B. Aqui eu vou ter um traço. E aqui embaixo eu vou ter o C, a divisão. É isso? Isso, em termos computacionais, ele vai ficar. No caso do nosso Pascal, que nós estamos vendo agora, ele vai ficar, vou colocar aqui, Pascal. No Pascal, então, a adição vai ficar A recebe B mais C. A recebe B menos C. A recebe B vezes C. E A recebe B dividido por C, tá? Não necessariamente eu preciso ter esse espaço. Eu coloquei o espaço aqui para ficar mais nítido, certo? Mas se eu colocar dessa forma aqui, ele também vai funcionar, certo? Não preciso necessariamente eu ter
o espaçamento. Espaçamento é porque didaticamente fica mais visível aí, para todo mundo entender, né? Então, as operações aritméticas, né, são essas, operações básicas, no caso, certo? Aí eu vou ter, são operadores aritméticos, eu vou ter operadores ditos relacionais. Calma, muita calma nessa hora. O que são operadores relacionais, né? São operadores que nós vamos usar assim: A maior que B, certo? O resultado dessa operação é um valor lógico, porque ele pode ser verdadeiro ou ele é falso, certo? Operador do tipo, o resultado é lógico, né? A operação é relacional, né? Mas o resultado é lógico, né? Aí nós vamos ter a operação. Esse é o maior, ter o menor. Vamos ter o maior igual. Vamos ter o menor igual. Vamos ter o igual. Vamos ter o diferente, certo? Então, aqui, esse é o diferente. Esse é o igual, né? Na linguagem Pascal, tá? E, e, né, tá? Esses são os operadores relacionais, tá? Mas eu posso ter e vou ter os operadores ditos lógicos. E esse talvez vocês não conheçam. Eu tenho A, OR, B, né? Então, o que que é A? Vocês vão ver que o Sr. Robson, eu vou ter duas preposições, A e B. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí eu vou ter verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, se eu pegar aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, eu tenho A, OR, B. A, OR, B, verdadeiro, verdadeiro, vai dar o quê? Verdadeiro. Eu tenho verdadeiro e falso. Verdadeiro. Eu tenho falso e verdadeiro. Verdadeiro. Tenho falso e falso. Falso. Mas eu posso ter o A and B. Então, A and B, quando é verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Eu vou ter verdadeiro e falso. Falso. Eu tenho falso e verdadeiro. Falso. Eu tenho falso e falso. Falso. Certo? Falei muito rápido. Tá de boa? E, além dessa proposição, tem o not, né? O not é o quê? Então, eu vou ter lá o A. Eu vou ter o not A. Então, A pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Se A é verdadeiro, not A é falso. Tenho A valendo falso. Not A, verdadeiro. Fez sentido? Beleza. Então, a gente viu operadores aritméticos, vimos operadores relacionais, operadores lógicos. O detalhe é que na computação, na matemática, aqui, ó, deixa eu só colocar aqui na matemática. Na matemática, eu posso ter assim: A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a C. Tem isso na matemática? Tem isso na matemática, certo? Já viram isso na matemática? Tem interpolação lá, né? Só que na computação isso não tem dessa forma. Então, se matematicamente eu disser que A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a C, vou tirar o igual aqui para não ficar, dizer assim, por exemplo, computacionalmente isso vai ficar assim, ó. A menor ou igual a B, and B
menor que C, certo? Isso aqui é dito uma expressão lógico-relacional, tá? Então, sempre que eu tiver essa situação aqui, são três, eu tenho que trabalhar usando um operador lógico no meio. Faz sentido? Tudo bem? Beleza. Tem algumas outras operações que a gente faz na matemática aqui, ó, tá? Então, o que que nós temos na matemática? Nós temos lá a ao quadrado, não é isso? E temos, vou colocar como sendo representação, a ao quadrado. Eu vou ter uma outra representação que é, ixi, deixa eu só colocar meu notebook na tomada antes que ele morra. Então, eu posso ter algo assim, né? Raiz quadrada de A. Hum? O que que acontece? Dentro da linguagem Pascal, bom, dentro do que tem aqui, que seria o A ao quadrado, a gente pode usar, deixa eu copiar ele daqui para cá, computacional, é, a gente pode usar uma operação que é A vezes A, né? Na linguagem Pascal não tem, mas na linguagem C eu teria, aqui poderia ser um, ou elevado ao quadrado, certo? A raiz quadrada, ela vai ser SQRT de A, certo? Tanto em Pascal quanto na linguagem C. SQRT é a abreviação de square, né? No inglês, que seria quadrado. Vai extrair raiz quadrada, certo? Aí vai colocar o valor da variável, ele vai extrair a raiz, ok? Vejamos. Bom, esse cara aqui, entre esses operadores, existe uma situação que é a prioridade dos operadores. O que que é a prioridade? Então, o operador ele tem, se eu tiver, na matemática já tem, se eu tiver uma raiz ou uma potenciação, primeiro eu vou resolver potenciação, certo? Depois vou resolver a multiplicação e divisão, e depois eu vou resolver a adição e subtração. Faz sentido? Né? Que é o último. Mas, eventualmente, eu preciso mudar a prioridade. Na matemática, o que que a gente faz quando a gente vai mudar a prioridade? A gente coloca parênteses, certo? Aqui vai ser igual. A gente vai usar parênteses. A diferença é que na matemática, quando eu tenho o segundo nível, eu uso colchetes. No terceiro nível, eu uso chaves, certo? Aqui nós vamos usar parênteses e parênteses, certo? Mas, e daí? Quando eu tiver, por exemplo, uma operação A vezes B, vou fazer diferente, né? A dividido por B vezes C. Quem tem prioridade aqui? Quem seria o primeiro a ser resolvido matematicamente? Multiplicação. Quem acha que é multiplicação?
Mas ninguém. Quem acha que é a divisão, então? Opa. Por que que seria a divisão? Se tem a mesma prioridade, vai resolver primeiro o da esquerda, né? E faz diferença se eu começar resolvendo a divisão e depois fazer a multiplicação? Ou tanto faz eu fazer a multiplicação primeiro e depois a divisão? Neste caso, faz diferença? Quem acha que faz diferença? Levanta a mão aí. Quem acha que não faz diferença, então, levanta a mão. Tem uma conta errada nessa história aí. Deixa eu perguntar de novo. Quem acha que faz diferença eu fazer primeiro a divisão e depois a multiplicação, levanta a mão. Beleza. Quem acha que não faz diferença, eu posso fazer a multiplicação primeiro, depois a divisão e vai estar tudo certo. Poxa, você está enganado. Eles estão certos. Mas valeu por responder, certo? Realmente faz diferença, certo? Primeiro, se eu vou dividir primeiro e depois multiplicar, o resultado da divisão não é a mesma coisa que eu multiplicar ali primeiro e depois fazer a divisão. Com certeza não é. Independente do valor que tiver, certo? Então, primeiro tem que fazer. E na computação, ele segue essa regra. Quando eu tenho operadores de mesmo nível, primeiro resolvo da esquerda para a direita, certo? Sempre vou resolver da esquerda para a direita. Então, primeiro, ali no caso, eu tenho uma. Então, aqui, ó, eu diria assim, vou colocar aqui como representando, que eu vou ter um R1 aqui, um resultado desse cara aqui, certo? E desse resultado, vamos fazer ele bonitinho aqui, né? Esse resultado que der desse cara aqui, eu vou pegar ele e vou criar o R2 que vem com esse C aqui. E o resultado desse cara aqui vai me gerar o resultado final, né? E daí eu tenho do R1 com R2 aqui, certo? Vai gerar o resultado que me interessa. Tá claro? Assim. Fez sentido? Tranquilo? Ah, beleza. Bom, então, entre operadores, prioridade entre operadores aritméticos é o quê? Primeiro, multiplicação barra divisão tem o mesmo grau. E depois vem adição e subtração, que tem o mesmo grau. São iguais, certo? Mas se a gente colocar entre, junto com os lógicos, colocar o lógico com aritmético, juntar o lógico com aritmético, quem será que teria prioridade? Ou seja, vamos dizer assim, se eu tiver uma operação A mais B é, aritmético e lógico não vai dar muito certo, né? Se fosse A maior que B, end B maior que C, isso é um lógico relacional, concorda? Quem teria prioridade aqui? Quem que seria o R1 nessa conta aqui? Quem seria o R1 nessa conta aqui? Deixa eu acrescentar aqui ainda e colocar a
Colocar assim. Quem teria prioridade? Colocar já com dois níveis de parênteses aí também. Na matemática, resolve-se quem primeiro? Da esquerda para a direita. Mas aqui nós temos parênteses. E daí? Quem seria? Hã? Ok. Então seria A maior que B, depois B maior que C, depois C maior que A maior que C. E entre. Aí eu resolvi os três aí, no caso, né? Então seria assim, né? Eu venho aqui, vou ter o R1 aqui. Vem aqui, eu tenho R2. E daí eu vou ter aqui o R3. E agora? Depois que eu resolvi esses três aí, agora? Quem que é o R4 aqui? Quem? War. Quem concorda aí? Nosso colega. Estamos num país democrático, né? Democracia acima de tudo, né? Quem que é o R4, então? Vai ser o R2 com o R3? É isso? Quem concorda com o colega ali acha que o R vai ser aqui? Oi? Nós já temos uma divergência, estão perto aí, ó. Um achou que é o R2 com R3, o outro R1 com R2. Então vamos à votação. Quem acha que é R1 e R2, levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu acho que perdeu, hein? Quem acha que é o R2 com R3, levanta a mão. Nem você? Ah, oi? Pois é. Na verdade, dentre esses caras, o Andy tem maior prioridade, certo? Então, o que acontece? A prioridade nos lógico-relacionais, aqui no caso, é primeiro é o Andy, depois vem, aliás, aqui não tem, eu não coloquei lá, mas o primeiro é o not, é a negação. Como é que é? Ah, não é que tem a mesma prioridade na matéria do Robson. É. Então, é que na matéria do Robson não vai ter essa prioridade, certo? Porque na prática, na matéria do Robson é assim. é, Vamos fazer aqui, né? Tentar fazer aqui. É, Na matéria do Robson, o que acontece é assim, veja bem. Nós vamos ter. Ixi, Agora não, mas na matéria do Robson ou do Matracas, depois, isso aqui vai virar uma porta-ente, certo? E você vai ter uma outra, que eu acho que eu não vou conseguir desenhar aqui agora.
Deu certo. Vai gerar isso aqui. Isso daqui vai ser uma porta OR, certo? Então você tem uma porta AND e uma porta OR na matéria do Hobbes, certo? E daí depois, se der tempo, ele vai chegar até o que a gente chama de mapas de Carnot, que é você montar o processo lógico completo. É do Matracas? É, pode ser. É que o Robson começa com uma parte, daí o Matracas vai completar no segundo período, isso aí, tá? Então, o que acontece? Então, o NOT tem a maior prioridade. Depois vem o AND. E entre os operadores lógicos são esses, o OR, certo? Mas daí, se a gente juntar com os aritméticos aqui, é porque eu poderia ter algo assim, né? Acho que eu vou colocar para vocês fazerem um exercício, né? Vamos fazer rapidinho aí como exercício aí. Como é que ficaria os R1, R2 aqui? Neste caso aqui em particular. Conseguem ver aí? Fazendo um caderno aí? Tá muito longe aí? Dá pra ver, né? Deixa eu perguntar aqui. Consegue enxergar aí? De boa? Então faça no caderno isso aí pra gente ver. Rapidinho. Acho que eu vou fazer mais alguns, né? Ué, 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 como assim? Hã? Como assim? E você acha que eu vou acreditar que você tá saindo com a mochila e vai voltar? Tá bom. Tem um exercício.
A segunda ali tem que montar a expressão, tá? Já viram isso em algum lugar? Isso aqui tá matemático. Eu coloquei a segunda matemática. Tem que converter ela numa expressão, certo? Computacional. Ali é matemático, não é?